na casa de Deus. Vamos ter uma palavra em Atos, capítulo 7. Nós vamos ler versículo 4 até o versículo 6. Não, até o versículo 8, desculpa. Atos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4 até o 8. Diz assim a palavra: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, eles pregavam a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Louvado seja Deus. Pode se assentar. Senhor, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Te agradecemos pelos seus feitos, por tudo que o Senhor é, Pai. Por tudo que o Senhor, meu Deus, permite na nossa vida. Pai, sem o Senhor nós nada somos, nada podemos. Por isso, toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu governo na nossa vida, no nosso coração, na tua igreja, meu Pai. Que o seu nome seja glorificado e exaltado. Que o Senhor venha reinar em cada causa, em cada situação, meu Pai. O Senhor conhece a vida, as circunstâncias. O Senhor conhece os problemas, meu Pai, as petições de cada um, meu Senhor. Tu sabes todas as coisas, meu Pai. O Senhor tem propósitos. O Senhor sabe operar e agir. Deus, nós estamos nas suas mãos, Senhor. Abençoa a palavra dessa noite. Coloca as suas palavras na minha boca, Senhor. Que eu venha diminuir, para que o Senhor venha resplandecer. Estabelece o teu querer, Senhor, nesse lugar, na nossa vida, nos nossos corações. Pai, repreende tudo que for contrário, toda dispersão. Joga por terra, Pai, todo sono desordenado, todo cansaço, tudo aquilo que foi espiritual, que vem para atrapalhar, para impedir que a sua palavra entre no coração. Joga por terra, Senhor, em nome de Jesus. Estabelece a sua vitória sobre nós. É a nossa oração. Amém. Louvado seja Deus. Abaixa um pouquinho esse microfone aqui. Está muito alto. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Glória a Deus, tá bom. Tem coisas que Deus permite na nossa vida que não são agradáveis, que não são favoráveis, que não são esperadas, mas porque para que a gente possa avançar. Interessante que se você ler essa parte do Evangelho em Samaria, a circunstância que o Evangelho foi pregado em Samaria foi uma perseguição. Foi algo ruim, não foi uma coisa boa. Não foi uma coisa assim combinada. Olha, vamos lá, vamos só evangelizar em Samaria. Vamos ganhar vidas para Jesus. Vamos pregar, orar, que as pessoas vão ser curadas. Não foi uma coisa projetada, combinada. Foi algo que foi inesperado. E como eles eram servos, estavam... Irmão, nós somos servos, nós estamos preparados. Amém? A gente está preparado. Só que muitas vezes nós estamos preparados e parados. Preparados e desapercebidos. Nós estamos preparados no sentido de capacitados pelo Senhor, que Ele tem feito isso todo dia, Deus faz. Todo dia Deus nos capacita um pouco mais, seja com as experiências, seja com aquilo que a gente vive na palavra, na oração, em tudo. Mas entenda uma coisa, que essa palavra fala comigo e fala com você hoje. A gente está preparado, mas muitas vezes nós estamos parados, estagnados, estacionados, esperando que alguma coisa aconteça para que a gente se mova. Irmãos, interessante que quando a gente não se move por conta própria, o Senhor permite situações para que a gente venha se mover. E essa é a mensagem de hoje. O Senhor falou muito ao meu coração. A Bíblia diz que Saulo consentia na morte de Estevão. Começa falando assim, capítulo 8. E naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos esconderam ali, né, irmãos? Mas entenda, estavam sendo perseguidos. Houve uma grande perseguição. Nessa perseguição, Filipe, que era um dos servos do Senhor, diácono ali, né? A palavra diz o quê? Que ele vai para Samaria.
E quando ele chega em Samaria, que a gente leu aqui no versículo 4, as pessoas que ouviram o que ele anunciava, elas eram curadas, restauradas, transformadas. Os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, aonde eles iam, eles eram servos de Deus. Aonde eles iam, eles estavam prontos para falar de Jesus. Talvez eles começassem pregando, falando da perseguição. Porque quando você vai em algum lugar, a pessoa pergunta quem você é, você vai se apresentar. Eu vim de tal lugar, eu estou aqui por causa disso, geralmente, né? Talvez começasse assim, mas a verdade é que a palavra era ministrada. E quando a palavra era ministrada, vidas eram libertas. Quando a palavra entrava no coração, os coxos se levantavam. Os enfermos eram curados. Deus operava as suas maravilhas naquele lugar. Mas foi necessário, portas se fecharem, lutas sobrevirem, para que aquilo ali acontecesse. Então, muitas vezes, na minha vida e na sua vida, quando acontecem muitas lutas, muitos problemas, muitas portas que se fecham, a gente fala, por que isso aconteceu? Por que isso foi permissão de Deus? Não foi? A gente fica naquela, Porque o Senhor quer que a gente se mova, irmãos. Às vezes a gente está tão acomodado, tão parado, tão disperso, tão preocupado com as coisas da nossa vida. Sabe o que o Espírito Santo está falando aqui, lembrando no meu coração? O livro de Ageu, quando fala que aquele povo ali, ele foi para lá para reedificar, construir, fazer alguma coisa. Mas sabe o que a palavra diz no livro de Ageu? E quando eles chegaram lá, começou a ter perseguições no início, Começou a ter uns levantes. Aí eles estagnaram. A Bíblia diz que eles pararam. Eles começaram a construir sua própria vida, suas próprias coisas. E a obra de Deus, a casa de Deus, foi ficando assolada. Foi ficando deixada de lado. Pode ler, irmãos. O Senhor me lembrou essa mensagem aqui. E aí está escrito na Bíblia que um dia o Senhor levanta o povo, Ele usa alguém, ele usa um vaso, um instrumento. E ele fala, olha, se levanta, Zorobabel, Se levanta, Josué, que eu serei com vocês. Se levanta, porque até quando vocês vão ficar edificando só a sua casa, suas coisas? E a minha casa está assolada. Deus começou a usar um vaso, irmão, para eles. Então eram pessoas preparadas, eram pessoas prontas, eram pessoas que tinham um objetivo de Deus, tinham uma direção do Senhor, mas quando eles chegaram naquele lugar, por causa de muitas coisas que foram acontecendo, eles foram se estagnando, eles foram parando, eles foram desanimando. E a verdade é, irmãos, que tem muita coisa que vem sobre a nossa vida que realmente faz com que a gente venha se desanimar, porque a gente venha ter vontade de parar muitas vezes. Mas lembra de uma coisa, a alegria do Senhor é a nossa força. Se depender de mim, depender de você, a gente não fica de pé, irmãos. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos fortalece. Então, quando vier desânimo ao seu coração, corre para os braços do Senhor. Peça socorro, Jesus me ajuda, me fortalece, me anima. Quando vier essas coisas no seu coração, sabe, frustrações, por coisas que não aconteceram, peça a Deus ajuda, socorro, problema, irmãos. Eu sempre falo aqui na igreja, que a gente só vai pedir ajuda quando a gente já está no fundo do poço. Quando a gente não aguenta mais. Quando a gente está no limite. Não, já passamos dos limites. Aí a gente vai pedir ajuda. Aí às vezes, irmãos, às vezes você não tem força para pedir ajuda. Então, quando você perceber que você tem um objetivo, tem um propósito, tem um foco, Deus tem um chamado, Deus tem algo na sua vida e a coisa não está acontecendo porque você está parado, porque tem duas coisas, irmãos, o propósito de Deus e existe a gente parar. A gente se frustrar, desanimar, cruzar os braços, sentar e falar, Deus, vou esperar cair no céu. E existe o trabalhar do Senhor na nossa vida. Quando for da sua parte, quando você estiver sentindo assim, Deus tem uma visão para a sua vida, Deus tem uma direção para o seu coração, Deus tem um propósito, já te ensinou o que fazer, já te falou, e você cruzou os braços, sentou e ficou esperando. Quando isso acontecer, irmão, se lembre, peça ao Senhor, socorro, me ajuda, Deus. Me fortalece, Senhor. Me ajuda a me levantar, me dá direção
que fazer para sair dessa situação. Porque, irmãos, se a gente não cumpre o propósito, o Senhor cria uma circunstância para a gente criar, para a gente cumprir os propósitos. Vou repetir. Se nós não cumprimos os propósitos que Deus tem na nossa vida, e através da nossa vida, o Senhor vai criar, Ele cria circunstâncias para a gente cumprir o propósito. E eu quero dizer, irmão, por essa palavra aqui, Atos, capítulo 8, versículo 4, não é fácil, porque os propósitos que Deus vai criar, as circunstâncias, desculpa, que o Senhor vai criar, geralmente são circunstâncias não favoráveis para a nossa vida. Por quê, pastor? Por que não favorável? Por que Deus não cria uma circunstância favorável? Porque hoje já está favorável. Do jeito que está, é favorável. Só que como está favorável, muitas vezes a gente não se move. Então Deus deixa ficar desfavorável, ou seja, desconfortável. O Senhor permite situações para que você se mova, para que você se levante. Está escrito aqui, irmãos, olha, os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Eles foram dispersos por causa da perseguição. A circunstância aqui foi a perseguição. Na perseguição eles tinham que fugir. Ou eles iam ser presos, porque Saulo, né, estava assolando a igreja. Estava ali com cartas, estava ali com ira. Estava ali com propósito. Saulo, a Bíblia diz aqui, versículo 1. Ele queria aprender, né, porque ele ainda não entendia. Deus ainda não tinha tido um encontro com ele. Logo depois ele vai ter um encontro, porque Deus, irmão, ele sabe trabalhar, né? Ele sabe o que ele escolheu. E ele era um homem escolhido. Só estava no lugar errado. Só estava com a visão distorcida. Mas era um escolhido. Então, a palavra diz o quê? Que eles tinham que fugir. Eles tiveram que fugir. Eles não tiveram uma opção. Eles tiveram que fugir. E aonde eles iam, a palavra de Deus era ministrada. As pessoas eram transformadas. É interessante, irmãos, que às vezes, né, o Senhor fala, eu tenho novos ciclos para a sua vida. Tem uma nova porta, novas possibilidades. Mas a gente fica esperando que elas batam em nós aqui na porta. Cheguei. Um novo tempo. Uma nova oportunidade. Mas não é assim que acontece. Esse novo ciclo de Deus vem sempre que algo está desconfortável na nossa vida. Pode observar, irmão. Um novo ciclo nunca acontece, pelo menos na minha vida, eu não me lembro de um novo ciclo, um novo momento que Deus tinha ter sido de uma coisa favorável. Ai, foi super legal, deu tudo certo. Geralmente, irmãos, alguma coisa acontece e o Senhor fala agora, a partir de agora você tem um novo momento, um novo ciclo para você passar, para você entrar. E às vezes, como eu disse aqui, né, são coisas que são negativas aos seus olhos, são coisas que são ruins para a sua vida, mas são possibilidades tremendas que Deus está te dando para você ir, para você fazer, para você cumprir aquilo que Ele já colocou na sua mão. Entenda uma coisa nessa noite. Ele não vai colocar, Ele já colocou. Ele já entregou, Ele já deu, Ele já derramou. Ah, mas o Senhor vai fazer quando? Não, Ele já fez. Agora precisa eu e você fazermos alguma coisa. Estão entendendo, irmãos? Vê se você está entendendo. Deus, Ele fala às vezes assim, ó, eu fechei a porta. Eu permiti, a gente não cantou aqui, eu permiti o vento para te ensinar. Ele permite, irmãos, para que outras coisas maiores aconteçam na nossa vida. O vento não vem para destruir. A porta não se fecha para você ficar desamparado. A preocupação não vem para você desesperar. Sempre para que algo novo, algo melhor aconteça. Porque você serve um Deus vivo. E Deus, irmão, quando Ele trabalha na nossa vida para chacoalhar, para sacudir, é porque o Senhor quer alguma coisa, um despertar nosso. Eu entendo que Deus queria um despertar da igreja. Ele permitiu. O Senhor podia ter parado Saulo, tanto é que ele parou logo após. Mas antes da paradinha que ele deu em Saulo e falar, por que você está me perseguindo? Antes disso, ele permitiu aquelas discípulos, aquelas pessoas, os servos, os diáconos, os que eram, né, trabalhadores da seara, se dispersarem. Está dizendo aqui, ó, Samaria, né? Eles iam para Samaria, eles iam para Judéia.
Eles iam para as terras vizinhas, para alcançar outras coisas, para alcançar outros corações. Como eu disse no início da mensagem, não era uma coisa escolhida e determinada. Foi uma coisa impulsionada por Deus. Tem momentos que Deus vai nos impulsionar. E a gente vai até reclamar. Nós vamos até sofrer um pouquinho. Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Quando os discípulos estavam com Jesus no barco, e veio aquela tempestade, Jesus está dormindo, a palavra diz. Os discípulos achavam que eles iam morrer. Eles achavam que eles iam morrer, porque o vento, a água entrava no barco, parecia que eles iam morrer. Mas Jesus estava lá dentro. Jesus não te abandona. Mesmo que a circunstância seja difícil, que Ele crie circunstâncias ruins ou desfavoráveis, vamos usar esse termo, tá? Circunstâncias desfavoráveis no momento para você, Ele não te abandona. Ele está no barco. Ele está dentro. Ele está do lado. Está segurando sua mão. Só que a gente começa a olhar as circunstâncias, começa a ter medo, começa a ficar inseguro, começa a reclamar. Por que, Senhor, o Senhor permitiu isso? Por que veio a perseguição? Por que veio a tempestade? Por que veio o vento? Por que essa porta fechou? Por quê? Por quê? E o Senhor está dizendo assim, porque eu tenho algo maior para a sua vida. Porque eu tenho algo melhor. Porque você não está cumprindo com excelência ainda aquilo que eu coloquei na sua mão. É assim, irmãos. É uma palavra meio dura, né? Mas é isso aí. Às vezes a gente não quer abandonar os nossos velhos hábitos, pessoas, coisas, né? Situações. A gente é resistente mesmo. Mas o Senhor permite mudanças, né? Por quê? Porque a gente fica, Senhor, eu quero um novo ciclo. Eu quero uma nova oportunidade. Eu quero um novo isso, um novo aquilo. O Senhor fala, eu estou preparando. Estou te preparando para um novo tempo, irmãos. Deus está preparando você, Deus está me preparando. Não cruze os braços e fique esperando as coisas acontecerem. Comece a se mover. Sabe? Pergunta, Senhor, o que eu posso fazer? Aonde eu já estou? Na situação, na circunstância. Não espera Deus criar uma circunstância. A circunstância que você está já foi criada um dia. Se mova dentro dela para que Ele não precise abrir uma nova circunstância desfavorável às vezes para a sua vida. Se move dentro daquilo que Deus já colocou no seu coração. Se move dentro daquilo que o Senhor já ministrou sobre a sua vida. Se é para evangelizar, evangelize. Se é para visitar, visite. Se é para orar, ore. Se é para pregar, pregue. Faça alguma coisa, irmãos. E a Bíblia diz que Filipe desce em Samaria e as multidões unanimemente prestavam atenção no que Filipe falava. Ele era ouvido ali, irmãos. As pessoas não desprezavam, não. Porque quem enviou ele para aquele lugar foi Deus. Então, ele era ouvido e as pessoas viam os sinais que aconteciam através daquilo que ele estava fazendo, né? Através daquilo que Filipe estava ministrando. É interessante porque quando o Senhor te envia para alguma situação, alguma circunstância, Ele prepara você de tal maneira que quando você orar, quando você ministrar, quando você fizer alguma coisa, irmãos, o Senhor vai fluir sobre aquele negócio. O Senhor vai fazer algo, né, nas vidas, nos corações. E é engraçado que esses dias eu estava conversando com uma mulher de Deus, ela falou assim, pastora, tem horas que as pessoas são curadas, são saradas, são transformadas. A gente ora, Deus faz, e a pessoa não tem coragem de falar. Que bênção, irmão. Não foi você que fez. Claro que não, irmão. Quem faz tudo é o Senhor. O poder pertence a Deus. Tudo é Deus. Mas você não é instrumento, você não foi lá, você não ajudou, você não deu uma palavra de conforto. Custa. Falar, né, irmão, aquela palavra me levantou, aquela palavra libertou meu coração, aquela palavra me deu uma chacoalhada. E essa pessoa que eu estava conversando esses dias estava me dizendo sobre isso. E é assim, irmão, na verdade. Aqui, ó, está dizendo que Filipe, unanimemente, as pessoas ouviam, prestavam atenção. E elas eram curadas, né? Aqui está dizendo que os espíritos imundos saíam. Eles eram transformados, eles eram curados e tinha alegria naquele lugar.
Seu coração ainda tem alegria, irmão? Tem alegria de estar na casa de Deus? Tem alegria de fazer a obra do Senhor? Você tem alegria em ouvir a palavra de Deus? Você tem alegria quando vem um louvor ali ao seu coração? Porque as coisas do Senhor têm que trazer para nós alegria, irmão, satisfação. A palavra de Deus, o louvor a Deus, tudo que envolve a obra de Deus tem que trazer alegria para o nosso coração. Diz aqui a palavra, irmãos, que havia grande alegria naquela cidade. Por quê? Porque a obra do Senhor estava sendo feita. E você que está aqui hoje, você é uma ferramenta do Senhor. Você é uma flecha na aljava de Deus. Instrumento de Deus. Vaso precioso para levar o nome do Senhor, onde Ele te mandar. Amém. Escolhido ou escolhida. Não pense às vezes, mas Deus, na verdade Deus não tem mais nada para fazer na minha vida ou através de mim. Não, Deus tem, irmãos. Deus quer te usar. Que seja para falar com alguém da sua parentela, que seja para fazer uma oração para um vizinho, um amigo. Que seja, irmãos. É obra, é trabalho, é instrumento, é ferramenta de Deus ali naquele momento. Vida é curada quando você dá um abraço, às vezes. Um abraço, às vezes, cura uma alma ferida. Nós somos instrumentos do Senhor. Mas aqui na palavra, eu quero voltar a falar sobre isso aqui. Diz, irmãos, que eles foram perseguidos e eles vão para as outras regiões e eles vão ministrar a palavra. E quando eles chegam ali, tudo isso acontece. A Bíblia diz que tinha ali, né, engraçado essa parte que a gente vê que tem gente que olha o que você tem e ela quer ter o que você tem, mas ela não quer ter um trabalho que você teve para estar daquele jeito. Diz aqui a palavra que ali tinha um homem chamado Simão, que antigamente era mágico, tinha iludido muitas pessoas em Samaria. E agora, irmãos, ele também está dizendo assim, né? Como se ele cresce em Filipe. A palavra diz assim, creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Um homem que era mágico, um homem que praticava ali, né? Coisas ilícitas, agora ele ouve a mensagem, está no meio, e ele crê, parece que ele crê, e ele fica do lado do Filipe ali. E olha que interessante, irmãos, que a palavra vai dizer aqui que, vendo os sinais e as maravilhas que ele fazia, estava atônito, chocado. Filipe era muito usado. E Simão, o ex-mágico, estava impressionado, encantado, né? Talvez antes ele fazia mágicas, enganações, e as pessoas ficavam impactadas, mas era tudo mentira, ele sabia que era mentira. Agora ele vê Filipe fazendo realmente uma obra sobrenatural e ele fica atônito, chocado, impactado. Só que, a Bíblia diz aqui, né? Os apóstolos estavam em Jerusalém, ouviram que Samaria estava recebendo a palavra, foram lá, oraram por eles, ou seja, houve um mover em Samaria, irmãos. Por causa da perseguição, Filipe vai para Samaria, presta atenção. Por causa da circunstância desfavorável, ele vai para Samaria. Em Samaria, há um mover sobrenatural do Senhor, através da vida de Filipe. Ali as pessoas eram, né, saradas, curadas. E, irmãos, a palavra diz que receberam o Espírito Santo. Tudo aconteceu ali. Só que Simão, quando ele viu que pela imposição das mãos dos apóstolos, eles receberam o Espírito Santo, ele falou, me dá também esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos, receba o Espírito Santo. É aqui que eu queria te falar. Às vezes as pessoas olham, né, um homem e uma mulher de Deus, fazendo a obra, orando e pessoas sendo curadas, transformadas, sendo batizadas no Espírito Santo. E elas ficam impactadas, só que elas não sabem, irmãos, o preço que foi pago em oração, em consagração, em momentos com Deus, em renúncia, para que esse poder de Deus fosse aperfeiçoado nessa vida. E aí Simão simplesmente falou, dá para mim também, eu também quero. Tinha que ensinar para ele, né? Não, vai lá, começa a orar, começa a buscar.
consagrar, começa a se derramar em verdade diante da presença de Deus, e Deus vai fazer na sua vida. Mas ele queria, né, irmão? Tipo assim, né? Uma negociação ali. Usar esse termo. E Pedro falou: o teu dinheiro seja contigo para perdição. Cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro? E ele fala: não tens parte nem sorte nessa palavra. Teu coração não é reto diante de Deus. Então tem momentos, irmãos, que a gente vai caminhar com pessoas e o coração não está reto diante do Senhor. Então a gente tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento, tem que saber, né? Observar e saber o que Deus está fazendo, como que Ele está fazendo. Tem pessoas que elas acham que as coisas de Deus são assim: pagou, ganhou. Não, irmão, o reino de Deus não é assim. O reino de Deus é tomado à força. Tem que se esforçar. É por muito esforço, é por muita renúncia, é com muito amor, é com muita verdade que a gente vai alcançar o reino de Deus. É perseverança até o fim. Só assim. Não se compra nada no reino de Deus. Tem pessoas que elas fazem alianças, que elas fazem conexões. Esses dias eu gravei um vídeo falando sobre isso, essa semana. A gente vive na era do network. É bom o network. É uma bênção, irmãos. O que é o network? Né? Você ter conexões, conhecer pessoas. Uma pessoa te ajudar nisso, você ajudar em outra coisa. Isso é uma bênção. Deus une pessoas, Deus une propósitos. Isso é maravilhoso. Mas tem muita gente que se une com interesses contrários àquilo que é realmente aquilo que Deus quer. Com outros interesses, com outras, visões. A visão, irmão, tem que ser ganhar almas para o reino de Deus. A visão tem que ser, perseverar junto. Um ao outro ajudou, o seu companheiro disse: esforça-te. Essa é a visão do reino. Mas esse homem aqui, ele está falando que ele andou junto com o Filipe. Estava junto ali observando, crendo, vendo, impactado, chocado. Só que quando ele viu que os apóstolos colocavam a mão e eles recebiam o Espírito Santo, ele falou: eu também quero. Tipo assim, quanto é para ter isso aí? E Pedro, irmão, repreendeu ele. Não, não é bem assim. Você nem tem parte com o reino. Você não tem parte, porque a partir do momento que você tem essa visão, você não tem parte com o reino. Que a sua visão, que a minha visão sempre seja, irmãos, a visão de Deus. Que o nosso foco seja sempre o foco naquilo que Deus colocou no nosso coração. Não deixa nada, nada no meio do caminho, no meio da sua trajetória, onde Deus te levar, aonde Deus te enviar, onde o Senhor te colocar. Não deixa nada ludibriar aquilo que Ele já falou com você. Te enganar, sabe? Porque tem coisas que elas brilham, mas elas são falsas. Não deixa nada te enganar. Continua no foco. É assim, firme, constante, abundante, sabendo que nada é em vão. Continua olhando para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Quando vierem as perseguições, as lutas, as portas que se fecham, continua firme, constante, perguntando para Deus qual é o propósito dessa situação, o que o Senhor quer que eu faça nessa circunstância. Mas nunca, irmãos, nunca se deixe enganar, iludir por as coisas dessa vida, porque elas vão passar. Palavras bonitas, propostas, ore. Pergunta ao Senhor: Senhor, isso é do Senhor? Essa é a tua direção? É isso que o Senhor quer da minha vida? Sempre pergunta para o Senhor, irmãos. Porque às vezes nós lutamos guerras, isso eu estava meditando essa semana, que não são nossas. Às vezes nós sentamos em mesas que não era para a gente estar sentado. Às vezes nós nos comunicamos falamos coisas ou ouvimos que não deveria. Está entendendo? Vigia, irmão. Vamos vigiar na terra. Porque Pedro repreendeu ele. E Pedro falou para ele: olha, arrepende-te, pois dessa iniquidade. Ora para Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do seu coração. Como assim, o nosso coração pensa? Sim, irmão, que é a intenção, é lá dentro. Veio de lá de dentro e saiu, lembra? Que o que sai da boca não contamina. Desculpa, o que entra não contamina, que está escrito na Bíblia. Mas o que sai procede do coração.
Então, Pedro fala para ele, se arrepende dessa iniquidade, ora a Deus para que seja perdoado o pensamento do seu coração, para que seja perdoado isso daí, essa maldade, essa má intenção. E é tão interessante que Pedro ainda falou, se arrepende, ou seja, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, né? Sempre dá tempo, irmãos. Mas o que o Senhor quer dizer para nós nessa noite é assim, ó, eu não sei o que Ele colocou no seu coração, eu não sei qual foi o propósito que Ele já falou, faça dessa forma, vai para esse caminho, porque Deus fala, irmãos. Às vezes eu olho e falo assim, ai Senhor, o Senhor não está falando, aí o Senhor sempre me mostra que Ele não deixa de falar. É a gente que às vezes está disperso, não escuta ou não entende. Não é Deus que não fala, somos nós que estamos dispersos e não entendemos. Deus está sempre falando, Deus está sempre se revelando, através de uma situação. Esses dias minhas filhas perguntaram assim lá em casa, mãe, como é que é a voz de Deus? Queria ouvir a voz de Deus. Aí a gente falou para elas assim, você já pediu? Já orou pedindo? Senhor, eu quero ouvir sua voz. Porque, irmãos, Deus está falando sempre, Ele fala. Talvez elas sejam pequenas e não entendam como Ele fala, igual Samuel, lembra? Samuel não entendia que era Deus, mas Deus estava falando. Então eu vejo que Deus sempre fala. Nós que às vezes não entendemos direito como Ele está falando e o que Ele está querendo dizer. Mas uma coisa importante, a gente tem que ter discernimento, entender o que Deus está falando para a gente conseguir cumprir os propósitos. Porque às vezes o Senhor está falando, nós não estamos entendendo e a gente não consegue se mover porque a gente não entende. Aqui o Senhor estava querendo o quê? Vocês vão por todo mundo pregar o Evangelho. A toda criatura, não foi falado isso em Mateus? Foi falado isso na Bíblia em vários lugares. Marcos também o Senhor falou, a grande comissão. Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 28. Vocês vão por todo mundo e vão pregar o Evangelho. Essa era uma ordem. E agora, irmãos, os discípulos estavam ali, tranquilos, ministrando ali sobre aquele lugar, mas o Senhor queria abranger, alcançar novos territórios. Talvez o Senhor te leve a pisar em novos territórios. E quando você pisar em novos territórios, você tem que entender, eu não estou aqui à toa. Eu não estou pisando em novo território para conhecer ou para passear. Eu estou pisando em um novo território porque o Senhor quer me usar. Porque tem vidas aqui que estão cativas. Tem vidas aqui que estão sofrendo. Tem vidas, às vezes, irmão, quando você se muda de casa, né? Você se muda de, sei lá, trabalho, ou de cidade mesmo. Ou você muda de lugar, sabe? Tem pessoas naquele lugar precisando ouvir. E às vezes a gente fica no nosso cantinho, ai Senhor, eu não quero não. Deixa eu ficar quieto aqui, não vou nem falar. Às vezes eu converso com gente, irmãos, que já foi ovelha minha aqui da igreja, nossa, aqui da igreja, e eu falo, como é que tá a vida, eu tô lá em tal lugar, mas eu nem falo que eu sou alguma coisa. Que eu já fui ungido, que eu já fui usado. Porque às vezes a gente quer ficar quietinho. Às vezes a gente quer ficar nem ali escondido, não é escondido de pecado, mas é assim, naquele momento parado. Mas irmãos, o Senhor vai sacudir, precisa despertar e fazer. Não pode ficar parado. A Bíblia diz, aquele que colocou a mão no arado, não pode olhar para trás. Não dá, irmão. É um caminho sem volta. Deus te deu muito. Para vocês todos estão aqui, para mim. O Senhor deu muito para nós. Deu entendimento, deu conhecimento. O Senhor deu sabedoria. O Senhor deu tanta coisa, cada um uma coisa, né? E a gente não pode pegar isso e sentar em cima. Não pode pegar isso e enterrar. Eu não sei, eu sinto esse peso de responsabilidade sobre a minha vida. Não sei se você sente. Quando eu fico meio estagnado, e olha que eu me movimento, mas quando eu fico meio assim, eu falo, eu sinto o peso, irmão, do chamado. Você não sente? O peso do chamado. Ele te escolheu porque você é importante. Você tem um valor. Deus tem uma obra na sua vida, não abre mão. Você é um instrumento poderoso no reino de Deus. Então, a palavra nessa noite, pastor, o que o Senhor está falando nessa noite? Exatamente. Se levante. Se mova. Faça o que o Senhor já mandou você fazer. Trabalhe para Ele.
Faça a obra dele. Coloca a mão, continua com essa mão no arado. Não é tempo de descansar, irmão. No céu a gente descansa. Lá no céu a gente vai ficar glória, glória, né? Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Mas aqui a gente tem uma grande obra para fazer. Né? Não podemos parar. E o que Deus está dizendo é: não espere que venha a tribulação, a perseguição, a porta fechada, uma circunstância para você se levantar e fazer. Faça hoje. Faça agora. Há tempo e fora de tempo, né? Há tempo e fora de tempo. Faça alguma coisa. Ah, mas eu não sei, pastor, eu estou muito assim sem saber o que fazer. Eu não sei o que Deus quer que eu faça. Irmão, então ore, pergunta. Como eu disse, Ele vai dizer, Ele vai responder. Ele vai te dar direção. Mas eu tenho certeza que cada um sabe sim qual é o seu dom, o seu chamado, aquilo que o Senhor tem ministrado. Porque arde em nós, irmão. Arde em nós. Arde no chamado dentro do nosso coração. Filipe, ele foi e ardia tanto que ele não conseguiu ficar calado. Aonde ele pisou, ele pregou, irmão. Aonde ele pisou, ele orou. Aonde ele pisou, ele, propagou o nome de Jesus. Tem que arder o chamado no seu coração e no meu. De tal forma que você olhe para a vida que está do seu lado, que você olhe para as pessoas que estão ao seu redor com compaixão, com misericórdia. Esses dias eu fui em um lugar, um tempo desse atrás aí, e muitas pessoas não serviam ao Senhor neste lugar específico. Mas o olhar meu foi, nessa situação de compaixão. Deus alcança essas vidas. O Senhor me alcançou um dia. O Senhor me transformou um dia. Alcança também esses corações. Arranca tudo que não presta. Faz uma grande obra. Então, aonde você vai, você tem que ser boca do Senhor. Você não precisa, lógico, se tiver circunstâncias para você orar, se você conseguir parar e pregar para aquela pessoa ali, você e ela, glória a Deus, irmãos. Deus vai preparar situações assim. Mas se não der, propague na sua boca. Declare sobre aquele lugar. Declare, olha, Senhor, essas vidas, todas nas suas mãos, liberta os cativos. E vai falando, porque o que você fala tem poder. O reino espiritual, ele age, irmãos, em favor de Deus, naquilo que você fala, ministra. Os homens e mulheres de Deus, quando eles falavam, as coisas aconteciam, porque era respaldado pelo Senhor. Então se levante nessa noite. Não espere a situação difícil para você entregar para as pessoas que estão aí ao seu redor. Não espere Deus te soprar numa condição desfavorável, porque não esqueça disso, vai para a sua casa se lembrando dessa palavra, desfavorável. Porque quando é uma coisa legal, irmão, Deus me promoveu e me mandou para um lugar. Deus abriu uma porta legal, então, aí é ótimo. Mas essa situação aqui foi desfavorável para ele se mover. Não espere situação desfavorável para você se mover no propósito de Deus, que você já sabe. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Que Deus vai falar mais no seu coração. Amém? O Espírito Santo, ele sabe, né? Conduzir ao nosso coração aquilo que Ele quer. Então eu tenho certeza que o Senhor está ministrando aí dentro de você. Qual é o propósito? Qual é a circunstância? Qual é a situação? Amém? E se você está tudo bem, não, eu estou bem, eu estou pregando, fazendo, estou orando, estou conversando, estou evangelizando. Glória a Deus, irmão. Continua assim, persevera. Porque é perseverar até o fim, né? Vamos orar? Querido Deus, soberano Pai, nós te adoramos, te exaltamos, te agradecemos. Senhor, tem misericórdia de nós, meu Pai. Senhor da glória, cada um que está aqui, meu Pai, que o Senhor venha, Deus, olhar com olhar de misericórdia. Meu Deus, levanta as nossas forças. Levanta, meu Senhor da glória. Deus, a visão, abre a visão, o entendimento, meu Pai. Senhor, Deus, mostra, meu Pai, aquilo, Senhor, que nós não conseguimos entender ou enxergar. Que
Que o Senhor possa agora, Senhor, nessa noite, visitar essas vidas. Entrar, meu Pai amado, e falar, Senhor, mais ao coração de cada um. Especificamente, Senhor. Aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor está vendo. Ah, Deus, qual é a estratégia? Josué, Pai, sempre o Senhor dava estratégia. Moisés, Abraão, todos eles, homens e mulheres, tiveram estratégia, Senhor. Ah, dá estratégia para o teu povo, meu Pai. Para que nós possamos cumprir, Senhor, o teu querer, a tua vontade. Joga por terra todos os levantes, todas as barreiras, tudo aquilo que tem impedido, todo medo, toda insegurança, toda frustração, todo desânimo, Senhor. Joga por terra em nome de Jesus. Estabelece a sua vitória, estabelece o seu querer, cumpre o seu propósito na vida de cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós oramos. Amém.